Eu pedi demissão. Você vai pagar a minha parte do aluguel, escreveu meu irmão. Eu respondi, vai sonhando. Minutos depois, o pai mandou mensagem: você não é da família até financiar o empréstimo de $100.000 dele. Aquela noite eu bloqueei todos os cartões ligados a mim. Ao amanhecer, 58 chamadas não atendidas lotavam meu telefone. A princípio pensei que era brincadeira. Sério, como não acharia? A mensagem do meu irmão apareceu no celular como uma piada sem introdução. Eu pedi demissão. Você vai pagar a minha parte do aluguel. E pronto. Sem contexto, sem desculpa, sem aviso, só uma frase, como se eu fosse o negócio do qual ele estava se desligando. Fiquei olhando para ela por um minuto inteiro tentando entender. Seria algum tipo de pegadinha passivo-agressiva? Um teste. Aí percebi como o apartamento estava quieto. Levantei e fui pelo corredor. A porta do quarto dele estava aberta. Dentro, nada. Sem colchão, sem roupas, sem escrivaninha, nem um cabide no armário. Ele não tinha simplesmente ido embora. Mudou-se silenciosamente, às escondidas, enquanto eu estava no trabalho. Lembro de ficar parado naquele quarto vazio pensando, isso não pode ser sério. Ainda faltavam 6 meses de contrato. O aluguel passava de $2,400 por mês. Dividiríamos meio a meio, e ele ainda me devia pelas contas de 2 semanas atrás. Respondi sem pensar, vai sonhando. Não esperava o que veio em seguida. 5 minutos depois, meu telefone acendeu de novo. Desta vez era do pai, a mensagem estava toda em maiúsculas. Sem pontuação, sem saudação, só raiva comprimida numa frase: você não é da família até financiar o empréstimo de $100.000 dele. Foi como se algo se partisse na minha cabeça. Demorei um segundo para registrar o que ele estava dizendo. Primeiro, que empréstimo? Aí caiu a ficha. Meu irmão vinha trabalhando no aplicativo porcaria havia meses. Uma startup ridícula de tecnologia sobre digitalizar escolhas de guarda-roupa. Ele dizia que ajudava as pessoas a organizar meias, combinar com roupas, achei que fosse piada. Lembro de ter falado para ele não perder tempo com aquilo. Pelo visto, não só desperdiçou o tempo, desperdiçou o dinheiro de alguém. Muito dinheiro. E agora eu deveria bancar isso. Sentei na beira do sofá e reli a mensagem várias vezes. Que tipo de pai fala uma coisa dessas? Você não é família. Assim, seco. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com aquilo. Não respondi. Não chorei. Não discuti. Não tentei me defender. Já tinha jogado esse jogo antes, o jogo de se explicar, o jogo de ser o responsável. Acabou. Abri o aplicativo do banco. Comecei pelo cartão de crédito conjunto que meu pai tinha me convencido a assinar no ano passado. Bloqueado. Depois o cartão de débito reserva que minha mãe usava às vezes em emergências. Travado. Fui conta por conta, débitos automáticos, contas vinculadas, assinaturas compartilhadas. Até liguei para a companhia de energia e tirei o nome do meu irmão da conta. Se quisessem me cortar, que aproveitassem o silêncio também. Entrei no portal do box de armazenamento, aquele onde meus pais guardavam móveis velhos e enfeites de Natal. Meu nome também estava no contrato. Troquei o código de acesso e a pergunta de segurança. Poderia ter ido além, mas queria que percebessem. Não na hora. Queria que fosse crescendo. Fui dormir por volta das 9. Não olhei o celular. Não precisei. Já sabia que o caos começaria pela manhã. E começou. Acordei com 58 chamadas perdidas, 10 mensagens de voz. Meu telefone ficou vibrando por um minuto inteiro quando liguei o toque de volta. Deixei lá. Nem ouvi as mensagens. Fiz uma ligação minha, para o tio Rob, irmão da minha mãe. Ele era o único da família que nunca me pediu dinheiro, nunca me fez sentir culpado, nunca agiu como se eu devesse algo só por existir. Contei tudo: o aluguel, o empréstimo, o corte, tudo. Ele ficou em silêncio por um momento. Então perguntou, quase com cuidado, se eu queria saber o que a família realmente dizia de mim quando eu não estava por perto. Hesitei, mas ele contou assim mesmo.
Não esperava que o tio Rob me dissesse tudo. Achei que ele fosse amenizar, tentar suavizar. É o que as pessoas geralmente fazem quando a verdade é feia demais. Mas ele não fez isso. Começou contando uma conversa que tinha ouvido no casamento do meu primo, 2 meses antes. Minha mãe falava com a tia Carla e não sabia que o tio Rob estava por perto. Ela ria aparentemente alto dizendo que a Grace ainda acha que é melhor que todo mundo só porque paga as próprias contas. Depois soltou algo como: se um dia ela parar de ajudar, vai aprender rapidinho quem é a família de verdade. Eu não disse nada, só ouvi. Aí veio a parte que realmente doeu. Rob contou que meu pai já tinha dito mais de uma vez que eu devia à família por eles terem me aguentado na adolescência rebelde. Que eu devia ser grata por não terem desistido de mim quando comecei a fazer terapia aos 16. Que eu tinha uma espécie de dívida só por ter sido uma adolescente meio deprimida que estabelecia limites. E piorou. Depois da minha primeira grande promoção no ano passado, eles tiveram uma conversa inteira no grupo da família, o grupo do qual eu não fazia parte, sobre como finalmente poderiam se apoiar mais na Grace. Eu nem sabia que esse grupo existia, mas já rolava há meses. Rob viu uma vez quando minha mãe deixou o celular aberto num churrasco. Não falou nada na época porque não sabia o quanto eu sabia. Agora sabia que eu precisava ouvir. Fiquei em silêncio por um tempo, só acenando com a cabeça mesmo que ele não pudesse ver. Ele terminou com isso: eles não acham que você vai cortar o vínculo, Grace. Acham que você precisa de mais deles. Foi aí que tudo se encaixou. Cada chantagem emocional. Cada insulto disfarçado de conselho. Cada vez que me lembravam de algo que fizeram por mim quando criança, uma carona pro treino de futebol, um bolo de aniversário, um par de jeans. Como se isso significasse que eu devia a eles a minha renda adulta. Eles nunca quiseram que eu crescesse. Só queriam que eu me tornasse útil. Não chorei. Não gritei. Agradeci ao Rob e desliguei. Então abri meu notebook. A primeira coisa que fiz foi redigir um e-mail curto para o proprietário. Avisei que meu irmão tinha abandonado o contrato. Ofereci pagar os próximos 2 meses sozinha se ele concordasse em encerrar antes do prazo. Disse que poderia enviar provas do abandono, se necessário. Ele respondeu em menos de 1 hora: tudo bem, contanto que o apartamento estivesse limpo e vazio até o fim do mês. Eu garanti que estaria. Reservei um caminhão da UOL não para guardar, mas para sair dali. Comecei a encaixotar tudo que era meu, coisas da cozinha, eletrônicos, documentos, até minha cama. O que era dele, etiquetei com o nome e empilhei perto da porta. Depois fiz mais uma parada. Fui até o box de armazenamento. Não joguei as coisas deles fora, não vendi, não estraguei nada. Só entrei, tirei fotos detalhadas de cada item e mandei por e-mail com o assunto: vocês têm 10 dias para transferir este contrato. Depois disso, não seria mais responsabilidade minha e eu falava sério. Naquela noite, ignorei todas as ligações. Silenciei todos os grupos. Não me sentia mais com raiva, apenas desperta porque, pela primeira vez, percebi o quanto tinham me treinado a sentir culpa por me defender. E eu estava farta. Chega de explicações, chega de empréstimos, chega de fazer o papel da boa filha, da irmã confiável ou da carteira humana. Eu estava planejando minha saída em silêncio, completa. E o próximo passo bateria mais forte do que qualquer um deles esperava. As ligações não pararam. Só mudaram de tom. Primeiro, foi raiva. Meu irmão deixou mais de 20 recados de voz, oscilando entre uma falsa confusão e fúria aberta. Teve a audácia de dizer que eu estava arruinando a vida dele e que eu não entendia como os negócios funcionavam. Não respondi. Depois, meu pai tentou ligar de um número bloqueado. Atendi sem querer, achando que podia ser do trabalho. Ele não gritou. Não ameaçou. Pediu desculpas, disse que tinha exagerado, que estava só estressado por causa do empréstimo e preocupado com a família se desmanchando. Usou palavras como nós, juntos, perdão. Disse o quanto sentia minha falta, o quanto tinha orgulho de mim, que nunca quis me machucar. Ouvi por um tempo, até que fiz uma única pergunta. Quem mais está no grupo da família? Houve uma pausa. Longa. Então ele respondeu: isso não é importante. Aquilo bastou.
Desliguei. No dia seguinte, minha mãe mandou uma cesta de presentes pro meu apartamento. Daquelas caríssimas, com queijos, velas e chás que eu nem tomo. Sem bilhete, só o recibo enfiado embaixo do plástico cobrado no mesmo cartão que eu tinha congelado 2 dias antes. Recusado. E aí veio a virada. Eles começaram a agir como se eu fosse a que precisava pedir perdão. Recebi mensagem de uma tia que não falava comigo há meses dizendo que eu estava sendo ingrata depois de tudo que seus pais fizeram por você. Outra, de uma prima, perguntando se eu estava brava por alguma bobagem e se não podia simplesmente deixar pra lá. Eles estavam se fechando em torno da narrativa, costurando a história, me pintando como difícil, dramática, exagerada. E eu não disse uma palavra. Esse silêncio enlouqueceu todos eles. Eu não tinha percebido quanto estavam acostumados com a minha confiabilidade até que ela sumiu. Minha mãe me mandou mensagem perguntando por que o login da Netflix não funcionava. Meu irmão mandou e-mail pedindo a senha do Wi-Fi porque o roteador ainda estava na minha conta. Até a consulta do cachorro da família no veterinário caiu, eu é que vinha pagando. Quanto mais eles procuravam, mais quieta eu ficava. E então veio o golpe final. Meu irmão me mandou um pedido no Venmo de $1.000 com a legenda: "Você é metade das férias da família." Eu quase ri. Aparentemente, eles ainda planejavam ir para Maui no mês seguinte, a mesma viagem que em junho disseram que eu estava ocupada demais para participar, mas já tinham incluído minha parte no orçamento. Presumiram, como sempre, que eu só mandaria o dinheiro, sorriria, contribuiria, sem reclamar. Não recusei o pedido. Também não aceitei. Só comentei. Pergunta no grupo da família. Foi aí que tudo realmente rachou. 2 horas depois, o tio Rob me ligou de novo. Ele parecia cansado, como se tivesse acabado de sair de um jantar caótico. Disse: "Não sei o que você fez, mas sua mãe está andando de um lado para o outro na cozinha como se estivesse se preparando para uma guerra." Perguntei se eles realmente iam viajar sem mim. Ele respondeu: "Iam, até seu pai perceber que o hotel foi reservado com o seu desconto corporativo. Não reembolsável." Não falei nada. Nem precisava. Naquele momento eu soube que eles finalmente tinham entendido algo que eu já suspeitava fazia tempo: eles precisavam de mim muito mais do que eu precisava deles. Mas eu ainda não tinha terminado. Guardava uma última carta. Uma que finalmente mostraria como era a vida sem a versão de mim que eles usaram para construir o conforto deles. E eu ia jogar essa carta em silêncio, exatamente como eles me ensinaram. Achei que já tinha acabado com eles. De verdade. Depois do box de armazenamento, do apartamento, do corte financeiro, pensei que poderia simplesmente ir embora e deixar que descobrissem sozinhos como viver sem mim. Mas gente como eles não deixa você sair quieto. Não quando já se acostumaram a se alimentar de você. Não quando você ainda tem uma carta que eles nem sabem que existe. Tudo começou com uma ligação que eu quase ignorei. Eram 22h07 de uma quarta-feira. Eu estava no meio da roupa dobrada quando um número desconhecido apareceu na tela. Normalmente eu deixaria tocar, mas algo no meu instinto disse para atender. E atendi. Grace, é a Lena, sua antiga chefe. Não falávamos havia meses. Desde que eu tinha saído daquele emprego para outro melhor, em outra empresa no centro. Eu gostava da Lena. Ela era direta, afiada, não desperdiçava palavras. Então, quando disse que tinha encontrado meu pai no evento de caridade, eu parei de dobrar. Ele se apresentou como seu pai? No começo não tive certeza, contou ela. Ele não mencionou você de imediato, mas depois começou a falar. Aparentemente, me encurralou perto do bar e começou a inventar uma história. Disse que você estava passando por um problema pessoal e que talvez pensasse em se afastar do trabalho em breve. Acrescentou que só estava cuidando de você. Mas o tom dele, presunçoso, calculado. Lena disse que não acreditou nem por um segundo. Ele parecia exausto, como se tivesse acabado de sair de um jantar confuso. Disse: "Não sei o que você fez, mas sua mãe está andando pela cozinha como se estivesse se preparando para uma guerra." Perguntei se eles iam mesmo viajar sem mim. Iam, até seu pai perceber que o hotel estava reservado com o seu desconto corporativo. Não reembolsável, respondeu. Não falei nada.
Nem precisei. Naquele instante, ficou claro que eu já suspeitava há tempos, eles precisavam muito mais de mim do que eu deles. Mas eu ainda tinha uma carta guardada. A última. Aquela que mostraria como seria a vida sem a versão de mim que sustentava o conforto deles. E eu ia jogar essa carta em silêncio, do mesmo jeito que me ensinaram. Achei que tinha acabado. De verdade. Depois do box de armazenamento, do apartamento, do corte das contas, achei que poderia simplesmente sair de cena e deixar que se virassem. Mas gente como eles não deixa você ir embora calada. Não quando se acostumaram a sugar de você. Não quando ainda há uma carta que eles nem sabem que existe. Tudo começou com uma ligação que quase ignorei. Era quarta-feira, 22h07. Eu dobrava a roupa quando um número desconhecido piscou na tela. Normalmente eu deixaria tocar, mas algo no estômago disse para atender. Então atendi. Grace, é a Lena, sua antiga chefe. Não falávamos há meses. Desde que saí daquele emprego para assumir outro melhor, em outra firma no centro. Gostava da Lena. Direta, inteligente, sem rodeios. Por isso, quando disse que tinha encontrado meu pai no evento beneficente, parei na hora. Ela contou que ele se apresentou como meu pai. No começo, nem ficou claro, ele não me mencionou logo de cara. Mas, depois, começou a falar. Aparentemente, encurralou ela perto do bar e começou a tecer uma história. Disse que eu estava passando por problemas pessoais e que talvez pensasse em me afastar do trabalho em breve. Acrescentou que estava apenas cuidando de mim. Mas o tom, arrogante, calculado. Lena disse que não acreditou por um segundo sequer. 8 parágrafos que pareciam um drama barato. O primeiro era um pedido de desculpas. O segundo, uma explicação de que pais também cometem erros. O terceiro, uma lembrança nostálgica de quando eu aprendi a andar de bicicleta. O quarto tentou virar o jogo contra mim, disse que eu sempre tinha sido independente demais. O quinto afirmava que ele só tinha falado com a Lena porque estava orgulhoso. O resto mais culpa, mais manipulação. Nenhuma palavra sobre o empréstimo. Ele sabia. Sabia que eu tinha descoberto. Só não sabia o que eu faria com aquilo. Então não fiz nada. Nenhuma resposta, nenhuma ameaça, nenhum plano de expor coisa alguma. Apenas esperei. E, na manhã seguinte, aconteceu o mais inesperado. O tio Rob ligou de novo. Mas, desta vez, estava rindo. Rindo de verdade. Aparentemente, no jantar de família na noite anterior, meu irmão deixou escapar que eu talvez estivesse voltando a me aproximar. Minha mãe assentiu, disse que sentia isso. Até tentou fazer um brinde à cura da família. Foi quando meu tio se levantou e disse: eu não contaria com isso. Então contou a eles o que eu sabia. Disse que eu tinha visto os documentos do empréstimo, que sabia do calote, que a Lena já tinha me alertado, que eu tinha acesso a mais do que eles imaginavam. E contou a melhor parte, que eu não disse o que planejava fazer. Eu não precisava. Agora eles tinham medo do que eu pudesse fazer. E isso era melhor do que vingança. No fim de semana, as ligações pararam. Não porque tinham desistido, mas porque começaram a se fechar em concha. Eu sentia. O silêncio não era paz. Era planejamento. Eles não sabiam o que eu faria a seguir e isso bastava para deixá-los sem fôlego. Pela primeira vez, eu tinha toda a vantagem. E eles estavam me tratando como alguém capaz de causar estrago. O que, honestamente, eu era. E eles sabiam. No domingo à tarde, recebi uma mensagem da minha prima Hannah. Ela nunca me procurava, a não ser quando precisava de carona ou ajuda no currículo. Mas, dessa vez, mandou um áudio. Grace, não sei o que aconteceu, mas eles estão surtando. O tio Rob basicamente jogou uma granada no jantar. Sua mãe estava chorando sem parar. Seu pai não tinha falado com ninguém desde então. Até o Alex andava de um lado para o outro, como se alguém estivesse prestes a processá-lo. Você fez alguma coisa? Perguntaram. Eu não respondi. E essa era a melhor parte, eu não tinha feito. Ainda não.
Não mexi nos arquivos, não avisei o banco, nem mostrei os prints para Lena. Tudo o que fiz foi deixá-los cozinhar na possibilidade. E só essa possibilidade já estava desmoronando eles. Na terça-feira, eles cederam. Recebi um longo e-mail da minha mãe. O assunto era uma chance de conversar. Dentro, 6 parágrafos com as palavras mais cuidadosamente escolhidas que eu já tinha visto ela escrever. Falava sobre falhas de comunicação, sobre união familiar. Usava frases como agora percebemos e é hora de curar. No fim, pediu para eu ir jantar uma noite, só uma refeição, apenas para conversar. Rolei o e-mail até o fim esperando ver algo sobre o empréstimo, sobre a casa, sobre o fato de que tinham basicamente tentado me arruinar profissional e financeiramente enquanto fingiam que era coisa de família. Nada. Nenhuma palavra. Em vez disso, ela anexou um print de uma mensagem que tinha escrito, mas não enviado, no grupo da família. Estava assim: acho que devemos um pedido de desculpas a Grace. Ela queria que eu visse. Não porque fosse sincera, mas porque queria crédito por ao menos ter pensado em mandar. Essa era a oferta de paz a um texto não enviado e um lugar à mesa que antes era meu. Fiquei olhando para aquela mensagem por 10 minutos inteiros. Depois fechei o e-mail. Não respondi. 2 dias depois, chegou uma carta no meu apartamento. Escrita à mão. Do meu pai. Eu nem sabia que ele ainda lembrava como escrever uma carta. Era curta. Dizia que sentia muito, que as coisas tinham ido longe demais, que sentia minha falta, que não conseguia dormir sabendo como eu os vi agora. Dizia que estava pronto para conversar, ser honesto, reconstruir. E terminou com uma frase que me disse tudo o que eu precisava saber: eu sei que não somos perfeitos, mas família é sobre perdão, Grace. É sempre nisso que eles se apoiam. Perdão. Como se o que eles fizeram fosse apenas um desentendimento. Como se traição e manipulação fossem só fases difíceis que devíamos superar com abraços constrangidos e bolo de café. Eu não queria mais vingança. Eu queria espaço limpo, permanente e irreversível. Mas antes de cortar o cordão de vez, decidi fazer uma coisa. Não para punir, mas para deixar claro. Enviei um e-mail para o setor de cobranças do banco. Disse que eu não era consignatária do empréstimo em questão. Anexei os documentos com o acordo original, nomes, datas e assinaturas. Pedi que atualizassem os registros para refletir que eu não tinha qualquer vínculo financeiro com as partes envolvidas. Eles responderam em menos de 2 horas: obrigado pelo esclarecimento. Seu nome foi removido de todas as referências internas. E, assim, eu estava fora. Completamente. Sem ligação legal, sem obrigações pendentes, sem brechas que eles pudessem distorcer em troca de favores. Não liguei para o meu tio para contar. Não mandei mensagem final para os meus pais. Apenas entrei no meu apartamento, abri todas as caixas com a caligrafia deles e comecei a separar o que eu queria manter. Até a meia-noite, tinha 3 pilhas, o que era meu, o que eu devolveria e o que iria direto para o lixo. Faltava uma parte, um último movimento. E quando eu o fizesse, eles sentiriam. Não por palavras, ameaças ou raiva, mas por algo para o qual nunca estariam preparados: silêncio eterno. O dia em que cortei todos eles não foi marcado por um grande colapso ou uma briga final aos gritos. Sem mensagens dramáticas, sem discursos, sem choro diante do espelho. Aconteceu numa terça-feira, no fim da manhã. Eu tomava café, olhando pela janela para o nada, quando percebi que não tinha pensado neles nenhuma vez naquela manhã. Sem peso no peito, sem perguntas sobre o que deveria fazer. Apenas um alívio estranho, quase silencioso. Peguei o celular e vi mais chamadas perdidas. 3 de números desconhecidos, uma da conta reserva do meu irmão. Sim, ele tinha uma, eu já tinha visto quando ele perdeu o acesso à principal, e 2 mensagens de voz da minha mãe. Não ouvi nenhuma delas. Eu só fiquei encarando a tela e fui direto nas configurações. Bloqueei todos os números. Não me senti poderosa nem vingativa. Só parecia que finalmente estava saindo de uma casa que vinha pegando fogo há anos. Então fiz algo que vinha evitando. Abri o grupo da família. Eles me adicionaram sem pedir, provavelmente numa tentativa desesperada de me fazer acreditar que eu ainda tinha lugar à mesa.
Como se, depois de tudo o empréstimo, a manipulação, a tentativa de sabotar meu trabalho fosse me sentir lisonjeada por estar na mesma conversa onde me chamaram de fria, difícil e egoísta, achando que eu nunca veria. Rolei meses de mensagens. A maioria era sobre planos para os quais eu nunca fui convidada. Algumas eram sobre mim, mentiras descaradas ou indiretas cheias de culpa. Minha mãe tinha mandado prints de e-mails que escrevi anos atrás, quando a ajudei em alguma coisa, com legendas do tipo, ela se importava antes. Meu irmão fazia piada, ela acha que é mais esperta que todos nós só porque paga as contas em dia. E a mais recente era do meu pai, enviada naquela manhã. Deem espaço a ela. Ela vai voltar. Sempre volta. Ela não é cruel, só dramática. Foi isso. Não respondi com um desabafo. Não tentei me explicar. Não tentei limpar o ar. Esse momento já tinha passado fazia tempo. Então só escrevi, não, eu não vou. Boa sorte. Apertei sair do grupo e pronto. Sem fogos de artifício, sem respostas, apenas eu fechando a porta que eles achavam que eu nunca teria coragem de trancar. Naquela tarde, o tio Rob ligou. Eu já imaginava. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava mais bem agora do que estive em anos. Ele não tentou me convencer a mudar de ideia. Só disse: já estava na hora de você escolher a si mesma. E então falou algo que ficou comigo. Eles não só te subestimaram, Grace. Eles contavam com o fato de você nunca perceber que tinha escolha. Era exatamente isso. Eles assumiram que eu sempre sentiria culpa demais para ir embora, que confundiria obrigação com lealdade, que eles poderiam me empurrar, puxar, manipular e culpar, e que eu ainda apareceria nos feriados com vinho e sorriso no rosto. Mas eu não fiz. Naquela noite, deletei todas as fotos deles do meu celular. Não porque eu quisesse apagar o passado, mas porque eu estava cansada de dar espaço na minha vida para pessoas que só ocupavam espaço na minha paz. Fui dormir cedo. Sem celular vibrando, sem medo, só silêncio. E nesse silêncio, pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha. Eu me senti livre. E para quem ainda acha que cortar laços com a família é crueldade, eu digo o seguinte: ser criado por pessoas que ensinam que amor é transação, que punem sua independência, que exigem tudo e não oferecem nada, isso sim é crueldade. Se afastar disso é sobrevivência. Primeira atualização. Já se passaram 6 meses. Nenhuma mensagem, nenhuma batida na minha porta, nenhuma falsa emergência ou e-mail encaminhado fingindo ser de algum primo distante. Só silêncio. O tipo de silêncio que antes me apavorava. O tipo que me fazia sentir como se eu estivesse sendo cruel. Não. Agora virou algo que eu protejo. Do meu lado, eles sumiram. Tenho certeza de que as histórias já mudaram uma dúzia de vezes. Consigo imaginar as explicações rotativas que eles deram para todo mundo. Ela está passando por alguma fase. Está amarga. Vai voltar. Provavelmente dizem que eu só precisava de espaço. Como se fosse algo temporário. Como se eu estivesse tirando uma pausa e não vivendo uma vida completamente diferente agora. Porque é isso, diferente. Meus dias já não giram mais em torno de consertar os erros dos outros. Não acordo com pedidos de empréstimo no limite ou recados cheios de culpa. Não fico conferindo contas 2 vezes para ter certeza de que não deixaram escapar alguma brecha. Posso ir ao mercado sem calcular quem vai pedir o que depois. A calma estranhou no começo. Eu estava acostumada ao barulho, às obrigações, à pressão, à expectativa de que eu sempre apareceria, mesmo quando eu não tinha mais nada para dar, especialmente nessas horas. Agora eu preencho esse silêncio com coisas melhores. Comecei a fazer caminhadas depois do trabalho. Caminhadas longas, sem música, sem ligações, só eu e o som dos meus passos. E comecei a assar de verdade. Não só bolos de aniversário pra gente que esquecia do meu. Li mais. Renovei meu passaporte finalmente. Estou planejando uma viagem solo para algum lugar longe, um lugar onde ninguém saiba quem eu sou nem quem eu fui. Algumas semanas atrás esbarrei com meu irmão. Aquele tipo de encontro que você não espera. Estacionamento do mercado, fim de tarde. Ficamos os dois congelados por meio segundo.
Ele parecia mais magro, talvez mais cansado. Ou talvez seja só essa a aparência dele sem o escudo de arrogância que ele costumava carregar como armadura. Abriu a boca como se fosse dizer algo. Eu não parei de andar. Sem raiva, sem cena, só uma escolha calma e deliberada do mesmo jeito que eles escolheram usar-me até eu quebrar. Eu não devia a ele nenhuma reação. Não o vejo nem ouço desde então. O tio Rob ainda dá notícias. Nunca faz perguntas que sabe que eu não vou responder. Na última vez em que conversamos, ele mencionou que meus pais estão tentando mudar, tentando falar sobre as coisas, talvez até tentando entender onde erraram. Mas eu falei a verdade para ele, não importa se estão mudando. Aquela janela se fechou. O pedido de desculpas que eu esperei não veio quando eu precisava. Eles não se posicionaram quando importava. Pisaram em mim. E essa versão de mim ela se foi. Não estou mais com raiva. Estou simplesmente em outro lugar por completo mentalmente, emocionalmente, em breve, fisicamente. Esse pedaço de vida que construí não foi de graça. Me custou tudo o que eu achava que família deveria significar. Mas eu pagaria tudo de novo sem pestanejar. Porque, às vezes, ir embora não é fuga. É finalmente chegar onde você pertence.